Esse retorno ao esporte, Guto Ferreira tem uma missão árdua: encontrar o equilíbrio da equipe. E o primeiro passo é ajustar o sistema defensivo do Leão, que anda bem desequilibrado. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista de desempenho aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo a gente vai explicar por que o sistema defensivo do esporte está entrando em colapso, está entrando em sistema de pânico, né? O Guto Ferreira vai ter muito trabalho para corrigir as questões defensivas, tanto individualmente quanto coletivamente, para que a equipe volte a ter um sistema muito mais confiável do que está sendo nesse início de trabalho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. A vitória nos duelos ela é fundamental para toda e qualquer equipe, independente do bloco, né? Se no bloco alto, no bloco médio, no bloco baixo, a equipe estiver marcando. A gente vai ver que o esporte aqui se posiciona num bloco alto para pressionar a construção da equipe adversária. O Ortiz pressiona bastante, tira o conforto, o esporte encaixou bem a marcação e naturalmente o adversário vai buscar essa bola mais alongada. Então vai ser preciso que os zagueiros e os laterais consigam vencer esses duelos para que a equipe bem postada ali no meio campo ganhe a segunda bola e já recupere essa bola e já tente um ataque. E a gente vai ver que o esporte tem tido uma certa dificuldade de vencer esses duelos, né? O Dalbert perde o duelo aqui com o jogador do Vila Nova, o que cria o quê? Uma situação de 2 contra 1 contra o Luciano Castão, o zagueiro da equipe do Sport. Então, expõe os zagueiros a um duelo de inferioridade numérica e ainda na questão da velocidade, né? Os zagueiros estão tendo uma desvantagem de movimento. Os caras são muito mais ágeis, os caras são muito mais velozes e o esporte fica vulnerável nesse tipo de situação. Mais uma vez aqui, a gente vai ver aqui, Felipe não consegue ao menos incomodar o adversário, botar o braço, disputar espaço para tentar ao menos impedir essa vitória no jogo aéreo, e aí o esporte perde esse duelo, o Di Plácido perde o seu duelo e novamente o zagueiro tendo que fazer essa cobertura, essa caça no lado da bola, né, que muitas vezes deixa o zagueiro vulnerável. Nessa questão aqui, o Castan conseguiu muito bem fazer o corte. De novo aqui num bloco mais baixo, o time do esporte um pouco desorganizado aqui, o Barleta fechando mais por dentro, que gerou que o Dalbert viesse fazer essa pressão no lado da bola no Matheus Serafim, que é o ponta, muito mais avançada, e aí gerou esse espaço entre o Castan e o Dalbert, que poderia ser coberto por um dos volantes, mas nesse cenário aqui o Barleta era o cara mais indicado, porque o Barleta está atento à movimentação do lateral da equipe do Amazonas. Então, se o lateral fizer essa diagonal, o Barleta vai acompanhar. Só que na sequência do lance, a gente vai perceber que há alguns desdobramentos. Por exemplo, na corrida, o Dalbert e o Matheus Serafim ficaram à frente, né, do Barleta. O lateral não fez essa diagonal. Então, para o Barleta, na posição dele, ele vai ficar ali mais ou menos onde ele está. Não tem mais para que acompanhar tanto, porque o duelo está no 1 contra 1. Mas aqui a gente vai ter que ter uma cobertura expressa ou do Castan, que a gente já vê se movimentando para fazer, ou necessariamente do Felipe, né? Por que tem que ser do Felipe? Porque nesse tipo de caso se preconiza que o zagueiro fique dentro da grande área para defender a grande área. Então o volante é que tem que fazer essa cobertura, tem que fazer essa diagonal. Então o Felipe no mínimo teria que estar nessa posição aqui, mais próximo do Luciano Castan e do Dalbert, ou ter infiltrado, né, afundado entre os dois zagueiros, entre o Castan e o Alisson, para que dessa forma o Castan fizesse a cobertura e o Felipe fosse a cobertura do Castan e tivesse o peso dentro da grande área. Mas não acontece nenhuma coisa nem outra, o Dalbert perde o duelo mais uma vez e o Castan fica numa situação de 1 contra 1, mas consegue recuperar a posse de bola para a equipe do Sport. Então a gente vê que existe alguns desajustes a partir das perdas de duelos que a equipe do Sport tem tido. Novamente, a equipe do Amazonas ganha os duelos aqui no meio campo e a gente vai ver que o Fabinho vai perder o duelo para o Matheus Serafim. Então a questão do esporte perder muitos duelos pelos lados do campo tem gerado muito desconforto para os zagueiros, muito desconforto para o sistema defensivo. E foi assim o gol da equipe do Vila Nova na última rodada da Série B. O Sport congestionando muito bem o setor da bola nesse momento, né? A gente vê aqui uma situação de 4 contra 3, mas tem alguns detalhes táticos que permitiram com que o time do Vila Nova conseguisse, mesmo em inferioridade numérica, construir e chegar ao gol. A gente vai ver aqui que
A equipe do Vila Nova vai trabalhar essa bola com certo conforto dentro dessa pressão, dessa zona pressionante. Vai criar uma situação de 2 contra 1, por quê? Porque o Wellington Silva não acompanhou o ponta. O Wellington Silva era para ter acompanhado o ponta. Ele ficou de costas e não mapeou, não percebeu, não teve esse comportamento de ter o entendimento de fazer a troca de marcação, já que o Cariús está com o lateral. O Wellington Silva tem que pegar o ponta. E aí, nesse momento, o ponta vai fazer essa superioridade numérica, a equipe vai entrar no 2-1. Depois, um novo erro aqui, ó, o Felipe não mapeia esse Costa, porque a gente vê o Sport ainda está em superioridade numérica. Ainda está num 3 contra 2. Se a gente esquecer o lateral, o Elias, está num 3 contra 1 ali na região da bola. Mas o Felipe não faz o mapeamento das costas, não se posiciona de forma adequada a anular essa linha de passe. E aí depois, ao cruzamento, a situação de exposição dos zagueiros, o de Plácido breca na jogada, não acompanha o lateral fechando, e aí sai o gol da equipe do Vila Nova. Então é um ponto que a gente precisa se atentar, que o Guto vai precisar recuperar tanto individualmente os jogadores, também corrigir o posicionamento tático para que os zagueiros não fiquem tão expostos na equipe do Sport. Se você está gostando dessa análise, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 10 mil inscritos. Outro detalhe que a gente vai perceber é que o espaço entre linha do Sport também está muito vulnerável. A gente vai ver aqui, ó, nesse detalhe, que muitas vezes há alguns desajustes na equipe do Sport, né? O Domingues muitas vezes fecha ali na primeira linha com o Coutinho, então fecha um pouco mais por dentro, acompanhando o volante, e o Lucas Lima fecha pelo lado. O Lucas Lima foi tentar pressionar o zagueiro e desguarneceu o lado aqui da bola. E aí o Domingues é que tem que fazer essa cobertura, mas só que ele estava muito por dentro. E aí dá muita liberdade para o cara conduzir. E nessa liberdade para conduzir, que a gente vê que o time do Vila Nova trocou essa bola de corredor, né? A gente vai ver que o Felipe está muito distante, demora muito a balançar, né? A fazer a diagonal para o Luciano. O Luciano, de fato, erra um pouquinho no seu posicionamento, que ele podia estar um pouco mais para dentro, né? Fazendo essa proteção ali entre os dois zagueiros. Mas o Felipe era para ter basculado, né? Para ter balançado muito mais rápido para o setor da bola. E aí o jogador recebe muito livre no entrelinha, acha uma opção de passe e depois o Alisson consegue corrigir. Isso acontece com muita frequência. De novo aqui, ó. O Sport um pouquinho mal posicionado de novo no setor do Barleto. O Barleto mais por dentro. Obriga o Dalbert a saltar pressão agora no lateral. E a equipe do Sport de novo cedendo espaço entre linhas, jogadores flutuando com muita liberdade no entrelinha, o time do Sport não conseguindo anular essa questão de fazer essa pressão na bola, de anular as linhas de passe, e de novo os zagueiros ficando expostos. E aí os dois volantes da equipe do Sport muito desarrumado, muito mal posicionado, o Felipe distante novamente da jogada, porque se o Luciano vem para fazer essa pressão no lado da bola, o Felipe obrigatoriamente tem que fazer a diagonal por trás, né? Tem que fazer essa cobertura, e o Felipe não faz novamente essa cobertura, o que gera a exposição do zagueiro e também, quebrando a linha do Sport, a exposição no entrelinha, porque os zagueiros têm que saltar a pressão. Então, mais uma vez, um mau posicionamento do Felipe, um mau posicionamento dos volantes, gerando uma questão de desestrutura na organização. O Sport agora de novo tentando pressionar agora com o Coutinho e o Lucas Lima, o Wellington Silva fechando pelo lado, o Luciano aqui por dentro, e a gente vai ver que o Wellington Silva tenta adivinhar a jogada, né? O Wellington Silva vai um pouquinho mais para o lado e não fecha por dentro e induz, vai com o posicionamento de quê? De diagonal, né? De fazer a proteção por dentro e direcionar essa bola para o lateral. Não, ele tenta numa posição retilínea adivinhar mais ou menos onde é que essa jogada vai, e aí abre uma janela de oportunidade entre ele e o Luciano, e aí a equipe do Vila Nova encontra esse passe por dentro de Plácido, mais uma vez perdendo um duelo, o Felipe não tendo explosão para chegar na divisão ali, com divisão de espaço com o meia da equipe do Vila Nova, e aí o Wellington Silva não mapeou o espaço, não conseguiu nem fechar por dentro, nem abordar o cara por fora, e aí a equipe do Vila Nova consegue evoluir por fora e tentar chegar
tocar no cruzamento e por muito pouco não chegou ao gol. Então a gente vê que existem alguns comportamentos táticos dos pontas, dos laterais, dos volantes, que tem criado muita dificuldade ao sistema defensivo da equipe do Sport. Outro detalhe que a gente vai perceber é que a equipe do Sport tem tido dificuldade para fazer esse balanço, né? E gerando muito espaço na frente do lateral. Aqui no jogo com o Amazonas, a gente vai ver o Amazonas construindo, o Sport tentando pressionar, principalmente com o Coutinho. O Coutinho é esse cara que tenta pressionar, tirar o conforto da organização ofensiva do adversário. O Fabinho aqui vai ser atraído pela marcação e ninguém saltou, né? Porque o Coutinho tá sozinho. Então o Coutinho tá ali em inferioridade numérica tentando lutar com 3, com 4, né? E aí fica muito difícil para pressionar. Então em algum momento vai ter a liberdade para o cara encontrar a linha de passe. O Fabinho foi atraído e aí o passe acontece lá no lado, né? O Domingues está muito mais por dentro, era para estar um pouco mais recuado e por fora, para poder fazer essa diagonal no lateral da equipe, no lateral não, perdão, no ponta da equipe do Amazonas. E aí o ponta recebe com muita liberdade e aí o Fabinho estava lá atrás, tem que saltar a pressão, não dá tempo. E há o cruzamento da equipe do Amazonas e novamente o lateral perdendo um duelo dentro da grande área. Então, questão de duelo, questão dos encaixes táticos, dos pontas, dos laterais, precisa ser muito ajustada, ainda mais essa pressão na bola, que só o Coutinho ficando lá na frente tem tido dificuldade. Novamente, Vila Nova construindo agora pelo setor esquerdo, o Sport colocou muita gente, o Vila Nova vai trocar essa bola de corredor, o Domingues agora recua um pouco mais, para formar ali uma linha de 5 e o que? Chegar, fazer essa abordagem no lateral. Agora ele fez o posicionamento correto. Mas nesse posicionamento do Domingues, gerou espaço aonde? À sua frente. O Felipe era para o quê? Para encurtar essa distância, para atacar a bola, para atacar o cara. Não ataca, não tem essa explosão. Sai mais uma vez o cruzamento, lateral perdendo esse duelo e a equipe mais uma vez do adversário finalizando dentro da grande área do Sport. E torcedor do Sport, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 10 mil inscritos, que é muito importante para que a gente possa continuar esse projeto aqui do canal Jogo Direto. Como sugestão, vou deixar 2 vídeos para que vocês possam maratonar aqui no canal do Jogo Direto.